Olá, queridos alunos, alunas, sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio e nós vamos então aqui hoje refletir um pouco, a respeito de alguns temas aí que vai nos ajudar a pensar o mundo de hoje, a nossa realidade que nós vivemos. Então vamos lá, olha só, nós estamos aqui na aula 186, nós vamos falar sobre o senso comum e a ciência. Tá bom? Então esse aí é o assunto da aula de hoje. O que é isso, né? O que é o senso comum? Quando a gente fala em senso comum, o que vem aí na ideia de vocês, na mente de vocês? Quando a gente fala de ciência, o que se passa na cabeça de vocês? Então, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá, vamos começando aqui justamente com essa ideia que nós temos de ciência, de cientista. É o imaginário popular, o senso comum. Ele pensa o quê? Ele pensa que quando a gente fala de ciência, a gente pensa em pesquisa, né? A gente pensa em doença, em cura para alguma doença, é um experimento. E quando a gente fala de cientista, a gente pode pensar num gênio, né? Um cara que é gênio, é um cientista, ou um louco, né? Que fica inventando coisas fantásticas, né? Então, essa normalmente é a ideia que se passa no nosso imaginário quando a gente fala de ciência e de cientista. Mas qual é a diferença, né? O que é o senso comum? E o que é a ciência? Então, essa é o que a gente vai tentar aqui explicar para vocês perceberem essa diferença entre o senso comum e a ciência. Vamos começar, então, explicando o que é o senso comum. Que é um conhecimento também. A gente não pode desprezar o senso comum porque é um tipo de conhecimento. É uma forma de compreender o mundo, de compreender as coisas. Só que é uma forma de compreensão do mundo e das coisas por meio de quê? Do convívio social. Todos nós, todos vocês, nós vivemos em sociedade, nós nos relacionamos com os outros. Nós temos amigos, nós temos família. Nós temos parentes. Então, é um convívio social. É o saber que se adquire através da experiência dessa convivência. Então, o senso comum, ele é adquirido através da convivência com as pessoas. Dentro da cultura que você vive, na vida que você leva. Então, isso é o senso comum. É um conhecimento que vem dessa nossa relação com as pessoas, com os parentes, com os amigos, com a sociedade, com a cultura, de um modo geral. Tá bom? Então, é o conhecimento do senso comum. Esse conhecimento, chamado senso comum, ele tem algumas características que nos ajudam a compreender melhor, a fundo, o que se trata, né? Por exemplo, toda vez que nós falamos de senso comum, nós estamos falando de um conhecimento que ele tem um caráter, por exemplo, imediatista, que vem de imediato, né? Um caráter é uma coisa imediata. Então, o senso comum, ele se caracteriza muitas vezes por ser extremamente simplista. Então, ele não exige uma reflexão maior, cuidadosa, reflexiva mesmo. O importante para o senso comum é uma resposta imediata, não refletida muitas vezes. Por isso que é uma resposta simplista. Ela quer resolver o problema daquele momento. Ela não está preocupada em pesquisar, em ir no Google. Ela não está preocupada em levar para um laboratório, fazer um experimento. Não, ela está preocupada em resolver o problema daquele momento. Acabou o gás, né, na sua casa. Você quer fazer o quê? O feijão. Já acabou o gás. Bom, o que eu tenho que fazer? Chamar um técnico para vir resolver? Não, você vai lá e troca o gás. O senso comum. Você não vai pesquisar como trocar um gás, né? A experiência do cotidiano de tanto trocar gás na vida ensina que eu troco o gás. Pronto. Fazer um bolo. A mulher não está preocupada em fazer um bolo, em pesquisar ali como fazer o bolo, qual é a substância, o que é o trigo, o que é o ovo, o que é... Ela vai jogar lá dentro trigo, ovo,
manteiga, né? Fermento, joga no forno lá e o bolo vai sair. Então não precisa né? A não ser que queira fazer um bolo diferente, né? Aí já não é mais o senso comum. Né? Já é uma ciência chamada culinária. É uma ciência. Mas o senso comum não. Você vai lá, tá com fome, pá, quebra o ovo, frita o ovo, comeu. Resposta imediata. Né? Ah, não, mas eu quero comer uma coisa diferente. Aí você vai pesquisar, vai no livro de culinária. É ciência. Né? Então, por aí a gente já percebe a diferença entre um e outro. Outra característica também do senso comum é que ela é superficial. É um conhecimento superficial. Sabe aquela coisa que está lá em cima? É. Então, é relacionada com o fato de que ele se conforma com a aparência, com aquilo que se pode comprovar simplesmente estando junto das coisas. Expressa-se por frase como porque vi, porque senti, porque disseram, porque todo mundo diz, porque todo mundo faz. Então, essas são as frases comuns do senso comum. Ah, me disseram que aconteceu alguma coisa ali estranha. Sim, mas o que aconteceu? Não, me disseram. Então, vai sempre naquele achismo, né? Não sempre há uma interrogação, uma dúvida. Por quê? Porque é superficial. Não é algo que vai a fundo, que aprofunda. Você lê uma mensagem ali no seu celular, ah, é bonitinha, eu vou compartilhar com todo mundo. Aí muitas vezes está falando mal de alguém, muitas vezes está ofendendo alguém, muitas vezes é uma mentira. Por quê? Porque você ficou no superficial, você não foi buscar as fontes verdadeiras, né? Então, porque sim. Por que tu fez isso? Porque sim. Né? Por que você falou isso? Porque disseram que era para me falar. Então o senso comum ele é muito superficial. É uma característica dele. A outra característica do senso comum é que ela é acrítica. É um conhecimento acrítico. Vejam vocês, toda vez que você coloca esse prefixo a na frente, é negativo, né? É negação. Então, acrítico quer dizer não crítico. Então, é um conhecimento que não faz grandes críticas às coisas, que não faz muitas perguntas, né? Então, é o fato de ele ser, muitas vezes, uma forma de conhecimento que não quer saber se é verdade ou mentira. Não estabelece uma visão do que vê, não questiona o que é dito. É na mesma linha do superficial. Só que é mais complicado aqui porque você não faz nenhum tipo de crítica, né? Você não faz nenhum tipo de questionamento. Mas isso é negativo? Para o senso comum, não. Por quê? Porque o senso comum quer uma resposta imediata. Se ela for fazer muita crítica, ela não vai ter a resposta que ela quer naquele momento. Não é verdade? Você está dirigindo uma moto, a moto parou, você vai chamar logo o mecânico para resolver o problema da moto? Ou não? O que você vai fazer? Você vai ver se não está faltando gasolina, você vai mexer aqui, vai mexer acolá, né? O senso comum quer uma resposta imediata. Se você não resolver o problema naquele momento, aí você vai ter que recorrer, né, a alguém que conheça mais do que você. Não é isso? Mas o que o senso comum quer? Ele quer logo resolver naquele momento o problema. Só isso. Por isso que ele é acrítico. Não quer fazer crítica ali naquele momento, né? Ele percebeu, olha, puxa, acabou a gasolina. Pronto. Vai resolver, vai buscar gasolina. Né? Então ele é acrítico, ele não está preocupado em fazer crítica, em fazer questionamento. Outra característica do senso comum também é a questão do sentimento, né? Nós temos razão e emoção, né? O senso comum ele não é muito racional, ele é mais sentimental, ele está mais no campo das emoções. Então a nossa visão da realidade é excessivamente marcada pelas nossas emoções. Tirando o quê? A objetividade das pessoas. Pois são pessoas e não estão baseadas na razão. Né? São questões pessoais. Então, você pode decidir por si mesmo, pelaquilo que diz a sua emoção daquele momento. Por
Por isso que muitas vezes o senso comum, ele faz coisas que não deve, né? Faz besteira. Por quê? Porque você agiu pela sua emoção, né? E não pela sua razão. Então ele é mais emocional do que racional. Porque você justamente quer respostas imediatas, né? Quer resolver naquele momento. Quando você vai pensar, né, é um próximo passo, né? Então, normalmente o senso comum ele é muito racional, ele é muito emocional, ele está mais no campo, né, ali dos impulsos, né, dos instintos. Tá certo? Outra característica também é o preconceito. O que é o preconceito aqui? É o conceito antecipado, né? Ou seja, a atitude de achar que já se sabe sem conhecer algo de verdade. Então, eu acho. Então, simplesmente eu acho e acabou-se. Então, uma explicação pronta, questão repleta de juízo de valor, né? Então, isso aí é que são as características do senso comum. Tá bom? Ele também tem esses preconceitos aí. No preconceito no sentido de que ele não está, ele está antecipando um conceito, né? Ele nem procura saber o que é. Ele procura uma resposta. Tá bom, pessoal? Então, olha aqui, é o senso comum que nós estamos falando, né? Agora vamos passar a pensar um pouco sobre o outro aspecto que nós tratamos também aqui, ó. Nós estamos agora no outro campo, né? Nós vamos agora, você já começa a perceber aqui a complexidade da coisa, né? Olha, você olha para cá, o que você vê aqui, né? Números, cálculos e tal. Quando você olha para cá, o que você pensa? Você pensa em senso comum aqui? Isso aqui é senso comum? Não, né? Senso comum seria 2 mais 2 igual a 4. Mas olha para cá. Não tem nada de senso comum. Por quê? Porque nós estamos no campo da ciência. Então, o conhecimento científico, né? Então, vamos ver aí o que é o conhecimento científico agora. O conhecimento científico, portanto, é um conhecimento já metódico, busca um método. Não é isso? Já tem já uma base de reflexão sistemática, racional, lógica. Então, é totalmente diferente do senso comum. O conhecimento científico, ele quer resposta, mas ele quer prova. Ele quer uma validade de que aquele conhecimento é verdadeiro. Por isso ele é metódico, ele busca um método. Ele busca uma sistemática, para que ele possa, então, dar uma resposta a essa busca intencional que ela faz. O senso comum não é intencional, muitas vezes é ocasional. Já a ciência não, ela vai pesquisar intencionalmente, ela quer resolver aquilo. Então vamos ver aqui, ó, rapidamente. O método científico, né? O método científico, então ele vai ter etapas. Tá aí, ó. Você pode ver que tem etapas, ó. O cientista ali, ele vai ter que seguir passos. Observar, pesquisar, analisar, levar para o laboratório, até que se transforme numa teoria e numa lei. Os corpos caem. Foi comprovado, pesquisado, observado, e hoje a lei da gravidade. Todo corpo que cai, que sai de uma certa altura, ele vai para o chão. Né? Não tem como não provar, é só, né? Qualquer coisinha, suba numa cadeira, se você pular, você vai para o chão. Né? É uma lei. E qual é o objetivo, então, da investigação científica? Criar um método confiável. Que método é esse? Cada ciência vai ter os seus métodos. Mas normalmente é observar, pesquisar, né? Então o método ele é fundamental para o conhecimento científico. Um método que dê confiança, que dê credibilidade, que leve realmente a essa conclusão que você quer chegar. Não é isso? Que é o controle do conhecimento. Que é provar que aquilo é verdadeiro. Agora, esse provar que é verdadeiro, ele não é de qualquer jeito. Porque você pode provar que é verdadeiro, mas na prática ele não pode fazer bem para as pessoas. Então nós temos a ciência e os valores. Né? É justamente para preservar do mal as pessoas. Então, quais são esses valores que tem que ser observado pela ciência?
Primeiro é o valor cognitivo, né? Toda ciência ela tem que ser imparcial. Ela tem que ter uma neutralidade e uma autonomia. Ela não pode ser feita para fazer o mal a ninguém. A mesma coisa os valores estéticos, os valores éticos, políticos e ideológicos. Ou seja, resumindo, a ciência tem que ser para o bem das pessoas e não nunca para fazer o mal. Tá certo? Então, pessoal, dito isso, vamos agora para as questões da DLI. Elabore um quadro identificando as características do senso comum e as características do conhecimento científico. Então você vai só separar o que é senso comum e o que é conhecimento científico. A questão 2, qual a importância dos valores no campo da ciência? Então, vamos responder, daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, vamos retornando aqui para a nossa DLI, né, nossa interatividade. Vamos então comentar aqui, analisar um pouco as questões que foram colocadas para vocês a respeito do senso comum e a respeito da ciência, né? Nós sabemos que há uma diferença, é importante perceber essa diferença. Muitas vezes tem questões que caem, né, na prova, essas questões aí. Então vamos ver aqui, a ideia era elaborar um quadro, né, comparativo entre um e o outro. O que é o senso comum e o que é a ciência, não é isso? Então vamos ver como é que ficaria mais ou menos esse quadro aí, ó. Ficaria mais ou menos assim, ó. Nós temos aí o senso comum seria, primeiro ponto, baseado no sentido, nas crenças e nas tradições. Então, vocês viram que o senso comum, ele não está preocupado ali com nada que está ligado com ciência, né? É um conhecimento voltado para nossas crenças, nossas tradições, nossa cultura, aquilo que nós aprendemos, como nós aprendemos, né? A gente não precisa de nada muito sofisticado para resolver. E a ciência não, ela é sistemática. Ela tem procedimentos racionais, ordenados. Então, ao contrário do senso comum, ela não está baseada em crenças, nem nas tradições. Ela está baseada na experimentação, nos procedimentos empíricos que buscam, né, resolver um dado tipo de conhecimento. Então, ela é sistemática. Ela busca, então, ali uma reflexão, uma ação que traga um resultado, né? Esse resultado não é imediato. Vocês viram que no senso comum é imediato. A ciência demora. Demora para dar uma resposta, porque tem muita pesquisa em volta. Ele acredita no que vê ou sente, o senso comum. O conhecimento científico é metódico, né? É fruto da experiência do cotidiano, o senso comum. E o conhecimento científico não é baseado na experiência, na pesquisa. O que mais? Nós temos aí também que o senso comum é um saber informal, né? Então, e a ciência é um saber que busca, então, justamente responder às questões que são colocadas através de muita pesquisa, muita experimentação, muita busca, né, de conhecimentos novos para provar que aquilo é verdadeiro. O senso comum não, ele quer apenas responder os problemas do dia a dia. A segunda questão, qual a importância dos valores no campo da ciência? Então nós vimos no finalzinho da aula, né, os valores. Qual é a importância então? A importância é que os homens norteiam o seu comportamento com base em valores expostos pela maioria e consagrados como algo benéfico e justo para a sociedade. Então, a ciência tem que ser pautada a partir de valores e princípios éticos, da imparcialidade, né? Ela tem que ser para todos, ela não pode ficar privilegiando um grupo, e muito menos, né, ela tem que ser voltada para o bem de todos. Tem que ser benéfica para a humanidade, e não para um pequeno grupo, né, de pessoas que pedem o que querem, né, resolver um problema apenas para o seu grupo. Não. A ciência, ela tem que ter um compromisso ético, ou seja, um compromisso voltado para o bem das pessoas, para os valores, para os princípios, que vão então trazer aí, independente de quem seja, de que cultura seja, trazer resultados positivos para a humanidade. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então essa aí foi a nossa reflexão de hoje. Até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.